Certo, e porque estamos a falar do setor energético, vamos olhar para a indústria extrativa, vamos olhar para a indústria extrativa, vamos olhar para os minerais, mas vamos falar dos minerais críticos. Afinal, o que é isso de minerais críticos? O Instituto para a Democracia Multipartidária tem levado uma advocacia no setor da indústria, tem levado a cabo uma advocacia no setor da indústria extrativa e já tem preparado um debate, uma abordagem, através de uma reunião em jeito de conferência e vai discutir sobre esta questão. Vamos falar disso de forma muito breve com Américo Maluana, é conselheiro de programas de governação no IMD, Instituto para a Democracia Multipartidária. Américo, bom dia, é um prazer receber-vos aqui no 6 às 9. Bom dia, caro Romeu. Saúde igualmente a todos os telespectadores e internautas que nos acompanham a esta hora. Moçambique é rico em minerais, é sabido, e temos vários, e com grande importância, apesar do seu processamento, a sua exploração profunda e os ganhos que advêm desses recursos despertarem grande debate. Mas existe uma área dos recursos minerais do setor energético chamada minerais críticos. E essa é a grande pergunta de partida. O que são os minerais críticos, mesmo para esclarecer aos moçambicanos? Muito bem, caro Romeu. Eu penso que este esclarecimento marca um bom ponto de partida sobre esta breve conversa sobre a dinâmica de governação de recursos minerais ou naturais, mas com foco particular para os minerais críticos. Quando nós olhamos para o setor dos recursos naturais em Moçambique, podemos trazer uma dupla divisão. Por um lado, temos os minerais sólidos, com destaque para os hidrocarbonetos, dos quais identificamos o gás, identificamos o petróleo. Mas podemos olhar também para os minerais sólidos, nas suas diferentes vertentes, diferentes pedras preciosas, diamantes e o próprio carvão mineral. Mas, nos últimos anos, há um grupo muito particular de minerais que tem ganhado bastante atenção, que é o grupo dos minerais críticos ou minerais estratégicos. E respondo à sua pergunta até pelo próprio conceito. Estes minerais são considerados críticos ou estratégicos por dois fatores. O primeiro é a sua disponibilidade. Trata-se de um grupo específico de recursos cuja disponibilidade é privilégio de poucos países. E Moçambique está neste grupo de países privilegiados por ter estes minerais estratégicos. Podemos destacar, por exemplo, a existência do grafite, que é explorado nas minas de Balama, na província de Cabo Delgado. Bom, portanto, este é o primeiro fator, a questão da disponibilidade destes recursos, que são raros. O segundo fator tem que ver com a sua importância estratégica, sob o ponto de vista econômico, mas também sob o ponto de vista do posicionamento dos países na economia global. É que, atualmente, a grande discussão ou as grandes discussões estão centradas na transição energética, estão centradas na criação de novas tecnologias modernas. E tanto para a transição energética, que é este processo de passagem do uso de combustíveis fósseis para fontes de energias mais limpas, como esta dimensão de utilização das tecnologias modernas, nós encontramos os minerais críticos como elementos estratégicos, de tal forma que, se formos olhar para o panorama tecnológico mundial, iremos notar que a grande competição entre as superpotências está justamente voltada ao acesso a estes minerais como forma de se posicionarem e maximizarem as suas vantagens competitivas a nível nacional e internacional. Portanto, sendo Moçambique um hub ou um dos detentores destes recursos, nós julgamos que é fundamental que se comece a pensar numa estratégia específica que lide com este grupo de minerais, porque nós já temos uma política que olha para os hidrocarbonetos, outras para o setor de minas, que podemos, assim, de forma ampla, considerar que são as áreas tradicionais de políticas. Mas, do ponto de vista estratégico, é importante que haja uma estratégia nacional que lide com estes minerais. Muitas vezes pensamos que
o computador que tenho, o iPhone, a aeronave que subimos, elas são feitas fora e começam, terminam lá. Mas boa parte desses aparelhos contém minerais críticos. E esses minerais saem de Moçambique. Só para ter ideia, a Tesla de Elon Musk goza do grafite que vem de Moçambique, de outros minerais que abundam. Mas a questão é como é que a lei está estabelecida para que estes recursos que são tão determinantes para a indústria possam beneficiar efetivamente Moçambique. E o primeiro ponto de partida é o debate sobre a sua reforma legal. Como é que acham que podem desenvolver, através desta conferência, esse debate de forma franca, honesta, com os atores estatais? Bom, a questão dos benefícios da exploração dos recursos naturais de forma geral e dos minerais críticos em particular tem que ser vista muito sob o ponto de vista de organização do próprio setor, a governação, sob o ponto de vista também do ambiente legal e institucional que permite a exploração desses recursos. É por via de uma legislação clara, é por via de um ambiente institucional ou com instituições fortes que permitem que os diferentes atores, incluindo as comunidades que fazem parte das regiões hospedeiras destes grandes projetos, se beneficiem destes recursos. Portanto, a nossa contribuição, através da Conferência Nacional de Minerais Críticos, vai ser mais no sentido de trazer os diferentes atores relevantes neste processo, os diferentes stakeholders, para que, em função da sua área de especialidade, contribuam com subsídios claros, de modo a que sejam apresentados às diferentes entidades, incluindo instituições governamentais, para que, de fato, este contexto de reformas que podemos igualmente estabelecer um paralelismo com o diálogo nacional inclusivo que está em curso, que tem uma dimensão também de revisão da questão da exploração dos recursos naturais, encontre espaço. Portanto, este é o foco, de tal forma que a discussão que se vai desenvolver tem um caráter multissectorial. Portanto, teremos lá representado o governo, através das suas instituições, o setor privado, organizações da sociedade civil, académicos. Portanto, é através da harmonização dos contributos destes atores que esperamos ter uma proposta clara e plausível, não é? Tendo em conta os desafios nacionais, para apresentar a estas entidades e influenciar o processo de reformas que está em curso. Por que só agora uma reflexão destas é sugerida, enquanto já temos longos anos de exploração destes recursos? Bom, o contexto é bastante fértil. Por um lado, para um debate com a abordagem do diálogo inclusivo, como explicava, exato. E sendo que há um sinal do Executivo de abertura, todos estes elementos contam para esta sugestão de reflexão? Bom, Moçambique está num contexto bastante crítico. E este contexto bastante crítico oferece também oportunidades para refletir de forma profunda sobre as reformas. Portanto, apesar dos desafios mais amplos da governação, nós julgamos que existe um ambiente favorável no qual propostas sobre a discussão de um debate ou de um tema tão crítico como os minerais críticos podem encontrar algum respaldo dentro das reformas que estão em curso, inclusive do diálogo nacional inclusivo, como muito bem mencionou. Portanto, é preciso olhar para esta dimensão mais nacional do processo, mas também para uma dimensão mais internacional, porque os diferentes atores estão a se posicionar no sentido de maximizar os seus interesses, tendo em conta os recursos de Moçambique. Portanto, é importante que Moçambique também tenha agência neste processo e saiba quais são os interesses, quais são as necessidades que podem ser satisfeitas enquanto decorre a exploração destes recursos, porque, como muito bem sabemos, são recursos esgotáveis. Portanto, é importante que eles se esgotem, criando uma dinâmica de desenvolvimento e evitando que Moçambique repita a história dos países ricos em recursos naturais que não conseguem converter esta riqueza em desenvolvimento para as suas comunidades. Como é que esperam que o braço legislador que estará representado nesta conferência possa participar neste evento?
Bom, nós privilegiamos o braço legislativo do Estado, que é a Assembleia da República, porque julgamos que é sim razoável que se apresentem diferentes propostas a todos os níveis, mas um ambiente de interação direta com estes atores pode permitir com que eles também tenham uma dinâmica até de reforço das suas capacidades, porque conforme dissemos, a nossa perspectiva é que estejam lá também representados especialistas, e esses especialistas vão contribuir com o seu conhecimento neste processo. Portanto, é uma discussão que tem como um dos focos fundamentais em formar o processo legislativo. Uma mensagem, perspectivas para esta conferência que vai já decorrer dentro de alguns instantes. Bom, terminaria lançando um convite a todos os internautas para que possam acompanhar através das diferentes plataformas do IMD e dizer também que os resultados desta conferência serão amplamente disseminados para todos os atores relevantes e para a sociedade em geral. Américo Maluana, conselheiro para programas de governação no Instituto para a Democracia Multipartidária IMD, fala desta conferência que vai abordar sobre a necessidade da reforma legal em relação aos minerais críticos em Moçambique. Moçambique detém reservas imensas, por exemplo, do grafite. É um mineral crítico, usado para a grande indústria. Como é que isto nos beneficia? É exportado para o Ocidente ou os Estados Unidos da América, mas o que é que fica nós que detemos este recurso, o que é que ganhamos com isso? Então, é esta reflexão. Américo, passe bem e fazemos votos de uma boa conferência. Muito bem. Obrigado por este espaço e continuação de um excelente dia. Excelente.